O Senhor esteja com vocês. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: Eu sou a videira, vós sois os ramos. Meu Pai é o agricultor. Todo ramo que vem a mim e não dá fruto, ele o corta. E todo ramo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos por causa da palavra que eu vos falei. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podereis frutificar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, e vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse produz muitos frutos, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanecer em mim será lançado fora, como um ramo seco. Tais ramos são recolhidos, lançados ao fogo e queimados. Se permanecerdes em mim, e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes, e vos será dado. Nisso meu Pai é glorificado. É isso que eu quero, que deis muitos frutos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs, meus irmãos, quando Jesus contava parábolas para ilustrar sua doutrina, ele costumava arrematar com uma frase de efeito que resumia toda a sua intenção. No Evangelho de hoje, Jesus utiliza uma das suas imagens preferidas, a árvore, no caso, uma videira. Depois de dizer que ele mesmo é a árvore e nós somos os ramos, e assim como o ramo não pode crescer separado do tronco, também nós nada podemos fazer separados dele. E dizer também que a árvore que não dá frutos deve ser cortada e jogada fora, e a árvore que dá frutos será podada, para que frutifique ainda mais e ainda melhor. Jesus arremata com estas palavras: o que eu quero é que vocês deem muitos frutos. Um dia, ele falou e disse que o reino de Deus é como a semente plantada em terra fértil. Se o agricultor estiver dormindo ou estiver acordado, a semente brota, cresce, floresce e frutifica. Outra vez ele comparou o reino de Deus com uma sementinha pequenina, quase invisível a olho nu. Plantada em boa terra, ela nasce e se desenvolve, até tornar-se uma árvore frondosa, onde os pássaros vêm fazer os seus ninhos. Com estas duas parábolas, Jesus dá a entender que a destinação de nossa vida e da vida do mundo está nas mãos de Deus. E nada e ninguém pode impedir sua realização. Mas em outra oportunidade, Jesus narrou a parábola do semeador. Saiu o semeador semeando sua semente. Parte da semente caiu à beira do caminho. Outras caíram entre pedras, outras ainda no meio dos espinhos, mas por fim, uma parte da semente caiu em terra boa e frutificou abundantemente. Aí ele já dá a entender
que cada um de nós é responsável pelo sucesso ou pelo fracasso da sua própria realização. Na parábola de hoje, ele vai mais longe. Eu sou a árvore, vocês são os ramos. Por conseguinte, nós, juntamente com ele, e ele, juntamente conosco, formamos uma perfeita unidade. Pois quando nós encontramos uma árvore sem ramos, logo reconhecemos que há nela algo de imperfeito, algo de incompleto, algo desfigurado. Da mesma forma, se nós encontramos os ramos cortados da árvore, espalhados pelo chão, expostos ao sol, nós só vemos restos mortais. Em ambos os casos, o critério decisivo é o mesmo: a frutificação. As árvores produzindo novas árvores e a vida gerando novas vidas. Nós mesmos nascemos de uma semente plantada no ventre fértil de uma mulher. Por conseguinte, todas essas imagens usadas por Jesus valem para nós. Sobretudo, este apelo final: o que eu quero é que vocês produzam muitos frutos. Nós crescemos e nós tomamos consciência que sem isso, sem essa frutificação, nós seremos vidas frustradas, seremos vidas recalcadas. E todo esse movimento da vida visa um único bem, um único fim, a que nós chamamos felicidade. Tudo que resulta de nossos trabalhos e tudo que resulta de nossas lutas só vale a pena se tiver o sabor da felicidade. Vamos partir daí, vamos partir dessa ideia de que a finalidade da existência humana é ser feliz. E então, que caminhos nós vamos escolher para alcançá-la? Que caminhos estão à nossa frente? Nós sabemos de antemão, para uma vida ser feliz, ela tem que ter 3 componentes: alguma coisa para fazer, alguém para amar e algo para sonhar. Em outras palavras, um trabalho em que nós possamos nos sentir úteis, uma convivência harmoniosa com as pessoas queridas e a perspectiva de uma realização alegre no final das contas. Daí em diante, temos que fazer nossas escolhas. Ou aceitar o que o mundo oferece com os seus propósitos, ou escutar os anseios profundos da nossa natureza, ou acolher os acenos do poder econômico, da economia de mercado, ou então preferir a voz do próprio coração. Existe uma sociedade bem organizada e pronta a oferecer tudo o que nós almejamos. A sua pretensão é poder melhorar nossa vida, melhorar o que somos através de objetos de consumo, melhorar nosso astral por meio de medicamentos, melhorar nossa aparência externa por meio de cosméticos, melhorar a nossa felicidade por meio de coisas materiais. Minhas irmãs e meus irmãos, os apelos vêm de toda parte. Por isso nós temos pressa de ser felizes. Não admitimos essa longa espera do processo da semente que necessita de um longo tempo de maturação e de evolução. Isso de plantar hoje para colher daqui a alguns anos, não queremos. Queremos a satisfação imediata. Queremos agora. A propaganda comercial
nos apresenta continuamente a imagem de que é possível ser feliz com a posse de coisas materiais. Mulheres bonitas, cercada de outros personagens atraentes, passam essa ideia de que nós seremos felizes se comprarmos a casa certa, o carro certo, o aparelho celular certo, a marca certa do que nós vamos usar ou vamos consumir. Minhas irmãs, meus irmãos, isso só produz insatisfação. Insatisfação com o que temos, com o que somos e com a nossa imagem exterior. E ainda somos convidados a adquirir o antídoto de efeito imediato para curar a nossa insatisfação. É gastar mais ainda. É entrar nessa roda viva de que fala Chico Buarque de Holanda, essa roda viva que produz a doença e depois oferece o remédio para a cura e assim lucra duas vezes. Numa sociedade assim constituída, as pessoas se sentem desvalorizadas à medida em que envelhecem. Enxergam a vida como um processo desalentador e não confiam mais no poder da experiência e da sabedoria que adquiriram ao longo de tantos e tantos anos. A sua expectativa de felicidade baixa sempre mais, e elas desistem de procurar ainda o seu aperfeiçoamento. Escolhem o prazer como substituto da felicidade. Já que não é possível mais ser felizes, então gozemos as sensações prazerosas do momento. E é assim, minhas irmãs e meus irmãos, que o fruto saboroso do trabalho começa a ter um gosto amargo. E muita gente que se diz feliz tem os olhos tristes. E Jesus? O que é que ele oferece em lugar dessa proposta do mundo? A intenção de Jesus não é necessariamente oposta, antagônica à intenção do mundo, só na aparência. Porque também só na aparência é que as pessoas são convencidas. Na verdade, elas são seduzidas. São seduzidas pelos atrativos do objeto imediato, da oferta rápida e da gratificação imediata. Nem se dão conta do preço que há aí para pagar. E não é o preço da moeda corrente, é um preço muito maior, muito mais alto. É a perda dos valores morais e dos valores espirituais. Muitas vezes é preciso calar a voz do coração. O coração está ferido e pede outra coisa. E por não escutar a sua voz, muitas pessoas são contaminadas por outro vírus, outra doença muito mais grave do que o coronavírus, que é a depressão. A depressão rouba justamente aquilo que todos procuravam com tanto entusiasmo e com tanta confiança. A depressão rouba o prazer, a capacidade de sentir o prazer. Não são poucas, são numerosas as pessoas que começam a se sentir desorientadas, vazias, tristes, irritadas, deprimidas. E é aí, nesse momento, que os psicólogos e os psiquiatras começam também a aconselhar a elas fazerem as escolhas que o Evangelho já tinha aconselhado há muito tempo, desde o princípio, mudar de comportamento, escolher outras prioridades para a sua vida. Pois bem, Jesus aponta em outra direção. Ele prioriza o amor gratuito, a doação generosa,
a gratuidade de dar e receber. Ele prioriza a supremacia do bem comum sobre os interesses individuais. A supremacia da partilha das riquezas sobre a acumulação da posse. A supremacia da construção da fraternidade sobre a aceleração do progresso. A supremacia da atenção aos mais fracos, aos mais vulneráveis, sobre os privilégios das minorias. Em suma, a supremacia da pessoa humana acima de todo projeto político ou econômico. Ainda esta semana escutamos o senhor ministro da Economia afirmar que a longevidade é ruim para os cofres. E há muita gente querendo chegar aos 100 anos. Como é possível isso? Como é que o ministro da Economia julga que ele tem o direito de determinar quantos anos nós temos que viver? A que chegamos, minhas irmãs e meus irmãos? E Jesus também dá a entender claramente que para chegarmos a esse projeto dele, temos que aprender a nos sacrificar uns pelos outros. Perder em parte para que todos possam ganhar. Renunciar em parte para que todos possam ter. E ter como regra fundamental esse princípio. Tudo aquilo que você quiser que o outro faça você primeiro a ele. Finalmente, minhas irmãs e meus irmãos, lembremos que o plano de Deus deve prevalecer sobre o nosso plano. Não porque os dois sejam irreconciliáveis, mas porque o plano de Deus não foi feito para ele. Sendo Deus, ele não precisa de nada. Foi feito para nós que precisamos dele. E nesse plano está embutido o que nós mais desejamos. A felicidade nos é oferecida de graça desde que troquemos a nossa pressa pela paciência de construí-lo dentro do tempo de Deus e não no tempo da nossa ansiedade. Vamos, pois, plantar nesse campo fértil de valores morais e espirituais, vamos plantar nossas raízes para crescer e frutificar, como pede o Evangelho. E se isso acontecer, se nós produzirmos muitos frutos, valerá para nós a segunda parte do Evangelho. A árvore que der frutos será podada para frutificar ainda mais e ainda melhor. Ninguém está dispensado de deixar-se podar a fim de se renovar continuamente. No final, Jesus nos fortalece com esta certeza. Sendo Ele a árvore, sendo Ele o tronco de onde parte a seiva que alimenta os ramos e garante as flores e os frutos, sendo Jesus a árvore, nós já temos de antemão antecipada a garantia do êxito final. Então, cada um de nós pode transformar numa expressão de fé estas palavras do poeta Fernando Pessoa. Cheio de Deus, não temo o que virá, pois venha o que vier, nunca será maior do que a minha alma. Amém. A minha alegria de poder, todos os domingos, celebrar essa Eucaristia com vocês, me leva a lhe fazer um pedido, para você curtir esse vídeo e inscrever-se na TV MTC. Você está contribuindo para a formação da classe trabalhadora, está contribuindo também para ampliar a consciência de que nós devemos comunicar nossos valores, nossas convicções, nossos sonhos, e isso tudo através dessa fabulosa tecnologia. Curta esse vídeo e inscreva-se na TV MTC. Muito obrigado.